O filme começa no ano de 1823. O grupo de caçadores do Capitão Henry, guiado por Hugh Glass e seu filho Hawk, atravessa a natureza selvagem. Durante uma expedição de caça, eles são emboscados pela tribo Araucária, que busca resgatar Powhatan, a filha sequestrada de seu chefe. Uma batalha feroz se inicia, resultando em muitas mortes e forçando os sobreviventes a fugirem. Glass tenta guiá-los para um local seguro, mas sua autoridade é desafiada por Fitzgerald, que o acusa de agir por interesses próprios, especialmente ao proteger seu filho. Em meio à tensão, o Capitão Henry intervém, apoiando a liderança de Glass e enfatizando a necessidade de união para escaparem com vida. Apesar do caos, Glass assegura a Hawk que sempre o protegerá, pois ele é sua única família após a perda da esposa. Conflitos internos e ameaças externas testam a resistência do grupo. Na manhã seguinte, seguindo o conselho de Glass, o grupo decide abandonar seu único barco, julgando que viajar pelo rio seria muito arriscado devido a possíveis emboscadas. Ao chegarem à margem, começam a esconder suas peles sob as ordens de Henry. Fitzgerald, inicialmente resistente por conta da perda financeira, acaba cedendo sob pressão. Ao anoitecer, Glass se aventura sozinho na floresta e é brutalmente atacado por um urso. O barulho da luta alerta Henry e os outros, que correm para ajudá-lo. Eles o encontram gravemente ferido, preso sob o peso do animal, mas milagrosamente ele conseguiu matá-lo. Em estado crítico, seus ferimentos começam a ser tratados. Henry ordena que o grupo proteja a área, temendo que o barulho do disparo tenha atraído inimigos. Felizmente, a noite passa sem incidentes adicionais, e o grupo decide seguir para o Forte Kiowa. Enquanto isso, Hawk permanece ao lado do pai, oferecendo conforto enquanto Glass luta para sobreviver. O grupo, no entanto, se vê cada vez mais sobrecarregado por carregar Glass. Com o progresso lento, alguns membros sugerem acabar com seu sofrimento. Fitzgerald propõe matá-lo, o que leva a protestos de Hawk. Apesar de inicialmente concordar com a ideia, Henry não tem coragem de executar o ato. Em vez disso, ele oferece uma recompensa para quem ficar para cuidar de Glass, enquanto os demais seguem viagem. Hawk e Bridger aceitam a tarefa, e Fitzgerald, visando compensar sua perda financeira, decide ficar também. Henry alerta Fitzgerald para garantir um enterro digno caso Glass não sobreviva. Após a partida do grupo principal, Hawk tenta manter o pai consciente através da conversa, mas Glass é atormentado por lembranças da destruição de sua aldeia e da morte da esposa. Enquanto isso, Fitzgerald, convencido de que Glass não resistirá, começa a cavar um túmulo. Sozinho com Glass, Fitzgerald tenta sufocá-lo, acusando-o de colocar Hawk em perigo. Hawk chega a tempo de interromper a tentativa, e uma luta violenta se inicia. Fitzgerald apunhala Hawk fatalmente, e ao ser confrontado por Bridger, mente, dizendo que não sabe o que aconteceu com ele. Glass, impotente, assiste à morte do filho sem poder intervir. No dia seguinte, Fitzgerald acorda Bridger, alegando que os Araucárias estão se aproximando e que precisam fugir. Mesmo preocupado com a ausência de Hawk, Bridger segue Fitzgerald, que decide abandonar Glass, enterrando-o vivo até o pescoço e deixando apenas uma cantina como despedida. Enquanto isso, Henry e seu grupo continuam em direção ao forte. Após algum tempo, Glass consegue se libertar da cova rasa e encontra o corpo de Hawk. Consumido pela dor e pelo desejo de vingança, ele jura caçar Fitzgerald. Bridger, cada vez mais desconfiado, questiona Fitzgerald sobre o que realmente aconteceu. Fitzgerald admite que enganou Bridger, deixando-o furioso e arrependido por ter deixado Glass e Hawk para trás. Quando Bridger tenta reagir, Fitzgerald rapidamente o desarma, insistindo que ele deve priorizar sua própria sobrevivência. Sozinho, Glass trata seus ferimentos e segue sua jornada, escapando dos Araucárias e encontrando refúgio próximo a um rio. Sobrevivendo com poucos recursos,
ele persiste graças à sua determinação. Enquanto isso, Fitzgerald e Bridger encontram uma vila devastada. Lá, Bridger se depara com uma sobrevivente e, movido pela compaixão, lhe oferece comida em segredo. Ele expressa sua crescente culpa, mas Fitzgerald tenta convencê-lo de que abandonar Glass foi necessário. Perdido na vastidão selvagem, Glass sobrevive a uma forte correnteza e cruza o caminho de Hicak, um refugiado Pawnee. Inicialmente desconfiado, Hicak se compadece da história de Glass e o ajuda, compartilhando comida e oferecendo transporte em seu cavalo. Enquanto isso, Fitzgerald e Bridger chegam ao Fort Kiowa, onde Fitzgerald mente sobre a morte de Glass e o desaparecimento de Hawk. Consumido pela culpa, Bridger recusa a recompensa pela morte de Glass, enquanto Fitzgerald manipula a situação a seu favor. No deserto gelado, Glass e Hicak enfrentam uma tempestade. Percebendo o estado crítico de Glass, Hicak constrói um abrigo e cuida de seus ferimentos. No entanto, ao despertar, Glass descobre que Hicak foi enforcado por caçadores franceses. Em busca de justiça, Glass invade o acampamento dos franceses e testemunha Powhatan sendo violentada. Movido por um senso de retaliação, ele ataca os caçadores, permitindo que Powhatan se vingue. No dia seguinte, ele é atacado pelos aracaras e sofre um acidente ao cair com seu cavalo de um penhasco. Para sobreviver ao frio, ele se abriga dentro da carcaça do animal. Ao amanhecer, um sobrevivente francês chega ao forte e, em troca de abrigo, oferece seus pertences. Entre eles, a cantina de Glass. Isso desperta suspeitas em Bridger, mas Fitzgerald percebe a verdade antes dos outros. Henry organiza uma busca e Glass é encontrado vivo. Ferido, ele revela a traição de Fitzgerald, que fugiu com o dinheiro roubado. Furioso, Henry culpa Bridger, mas Glass o defende, explicando como foi enganado. Decidido a capturar Fitzgerald, Henry pede a Glass que descanse, mas ele, consumido pelo desejo de vingança, insiste em partir imediatamente. Henry, compartilhando suas próprias dores, decide acompanhá-lo. No dia seguinte, eles se separam para cobrir mais terreno. Henry encontra Fitzgerald primeiro, mas é baleado fatalmente. Glass, ao descobrir seu corpo, o usa como escudo e inicia uma perseguição implacável pelo terreno hostil. O confronto final ocorre às margens de um rio. Em uma luta brutal, Glass fere gravemente Fitzgerald. Prestes a matá-lo, ele avista os aracaras se aproximando e lembra das palavras de Hicak sobre deixar a vingança para a natureza. Ele empurra Fitzgerald para o rio, onde os aracaras o executam. Powhatan está entre eles e, reconhecendo Glass, ordena que o deixem ir. Exausto, Glass vê o espírito de sua esposa desaparecer na vastidão selvagem. Ele respira fundo, encontrando finalmente um sentido de encerramento. Fim. Obrigado por assistir. Inscreva-se para mais vídeos como este.